E aí pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo você aprenderá como trabalhar com a camada de Model no Spring, utilizando o Spring Data JPA, o que nos permitirá finalizar toda a parte de banco de dados da nossa aplicação de gerenciamento de tarefas. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist sobre introdução ao Spring, e o link para essa playlist com todos os vídeos publicados até o momento está na descrição do vídeo, assim como o link para o repositório com todo o código-fonte. Então, bora programar? Aqui dentro do nosso projeto, em Source Main, Java e a estrutura de package, a gente já tinha criado uma pastinha chamada Models, que é onde nós vamos colocar as nossas classes da camada de modelo. Então aqui nós vamos criar um novo arquivo chamado todo.java, que é a nossa classe que vai representar uma tarefa dentro do nosso sistema. Bem, como eu havia falado anteriormente, quando a gente trabalha com esse conceito de modelo, nós temos basicamente uma classe que vai representar uma tabela do banco de dados e os atributos dessa classe vão representar as colunas dessa tabela, beleza? Então aqui o que a gente vai ter, O que uma tarefa precisa ter? Basicamente a gente vai ter um ID, que vai ser o identificador único daquela tarefa dentro do banco. Nós vamos ter também um título, o título dessa tarefa. Nós vamos ter a data em que essa tarefa foi criada, a data em que essa tarefa deve ser entregue, qual é a data prevista para a entrega dessa tarefa, a data a qual ela foi realmente finalizada, a data que de fato ela foi entregue. A gente vai ter essas informações. Então, vamos criar esses atributos. Então, a gente vai ter aqui um private do tipo long ID. Então, aqui vai ser o nosso identificador. Também teremos um private string title, que vai ser o título da nossa tarefa. Teremos também um private local date time, que é a data de criação. Então, vou chamar aqui de created at. Também teremos aqui um private local date, eu vou chamar aqui de deadline, a data em que a tarefa deve ser entregue. E também teremos um private local date finished at. Então, finished at. Beleza. Então, essa aqui vai ser a estrutura básica da nossa entidade, do nosso modelo. Então, nós vamos ter esses campos. Só que assim, aqui a gente tem simplesmente uma classe Java, sem nada, não tem nenhuma identificação que isso aqui de fato é um modelo, é uma entidade da camada de persistência do nosso sistema. Uma única coisa que possa vir a dizer isso é porque ela está dentro de um pacote chamado Models, mas isso não é o suficiente. Então, primeiramente, a gente está utilizando o Spring Data JPA. O Spring Data JPA, a gente tem que entender que ele não é o sistema de persistência, que vai de fato fazer as operações do banco de dados e criar essas tabelas e permitir a gente buscar os resultados e coisas do tipo. O Spring Data JPA, ele é um wrapper, ou seja, ele é uma framework que envelopa outras bibliotecas já existentes no ecossistema Java que fazem essa tarefa de persistência. Então, o Spring Data JPA, por baixo dos panos, assim como o nome diz, utiliza a JPA, a Jakarta Persistence ou Java Persistence API, que é uma Surface API, ou seja, é um conjunto de interfaces que definem uma especificação de como as ORMs, que são essas bibliotecas que realizam operações no banco, utilizando classe Java, devem funcionar. E a implementação que o Spring Data JPA utiliza por padrão é o Hibernate, que é a biblioteca mais famosa para esse tipo de tarefa dentro do ecossistema Java. Então, até que esse ponto, a gente vai continuar utilizando as mesmas coisas que a gente costuma utilizar na JPA, Então, na JPA, para a gente identificar que uma classe é uma classe da camada de modelo, que ela é uma entidade do banco de dados, a gente utiliza uma notação chamada de entity. E veja que ela vem aqui do jakarta.persistence, Então, beleza, isso aqui já identifica que nossa classe é um modelo. Isso já é o suficiente, A partir desse momento, ele já vai identificar que essa classe vai virar uma tabela do banco e seus atributos vão virar colunas. Mas é interessante a gente passar mais algumas anotações para ter um controle maior. Então, por exemplo, eu preciso identificar que esse private long ID vai ser o nosso identificador. Então, eu coloco também aqui a anotação @id, também vindo lá do Jakarta Persistence. Esse ID ele vai ser gerado de maneira automática. Não serei eu que irei informar qual é esse ID. O ID vai ser gerado pelo próprio banco de dados através de um auto-incremento ou algum outro tipo de sistema que o banco de dados possua para conseguir gerar esses IDs automaticamente. Então, para isso, a gente coloca também a notação generated value, Então, é o valor que vai ser gerado de maneira automática. E essa notação generated value, ela tem dois possíveis atributos aqui a serem preenchidos, dois possíveis parâmetros, perdão, que é o generator e o strategy. A gente vai marcar aqui o strategy
com uma estratégia de geração específica que é a identity, tá? Isso aqui fala que é o banco de dados que vai ser responsável por gerar esses dados aqui para nossa aplicação, beleza? Depois nós temos a title, eu quero configurar essa coluna title, então eu posso utilizar a anotação @column. Nessa anotação @column, eu vou poder informar coisas a mais, como por exemplo, o atributo ou a propriedade length, que vai dizer qual o tamanho máximo dessa coluna lá no banco. Eu vou dizer que ela vai ter um tamanho máximo de 100. Eu posso também passar aqui a propriedade nullable, informando se esse campo ele pode ser um campo nulo lá no banco de dados ou não. Eu vou dizer que é um false, ou seja, eu não posso colocar informações nulas nesse campo, né? Não faz sentido eu criar uma tarefa que não tem um título. Depois nós temos o created at, nós vamos aqui colocar um column também, com um nullable igual a false. Na deadline também teremos aqui um column com um nullable igual a false. E por fim, no finished at, eu vou colocar um column com um nullable igual a true. Isso porque uma vez que a tarefa foi criada, não faz sentido eu criar ela já com uma data de finalização, né? Porque ela não foi finalizada ainda. Beleza? Então, é isso, né? Basicamente, a gente já tem aqui a nossa estrutura. O importante é que a gente tem que lembrar que, na JPA, obrigatoriamente, as classes que fazem parte dessa camada de modelo, ou seja, as classes de entidade, elas devem seguir o padrão Java Bean, ou também conhecido como POJON, que é o Plain Old Java Object, que é basicamente a classe que tem todos os seus atributos privados e tem ali os getters e setters para os seus atributos e também um construtor. E obrigatoriamente a JPA exige que esse construtor seja um construtor vazio. Você pode ter outros, mas necessariamente precisa ter um construtor vazio. Então eu vou definir aqui um construtor, então public to-do, não vai receber nenhum argumento. E nesse construtor vazio eu já vou preencher aqui o created at, né? Porque o created at vai ter justamente a data em que aquela tarefa foi criada. Então no momento que eu der um new to-do, ele já define aqui esse created at. Então this.created at vai ser igual a um local date time.now. Tranquilo? Preciso também criar os getters e setters, e aqui eu posso utilizar o próprio VS Code para isso. Olha só, clico com o botão direito, venho aqui na opção Source Action, então utilizo aqui a opção Generate Getters e Setters, que eu não estou achando, tá aqui, Generate Getters e Setters. Marco todo mundo, ok. Beleza, ele gerou aqui todo mundo para mim. Também é interessante a gente ter o equals and o hashcode para conseguir fazer comparação dos objetos, então botão direito, Source Action, vamos aqui, ó, hashcode and equals, e para esse caso, quando a gente trabalha com entidades da JPA, o interessante é que o hashcode and equals leve em consideração apenas o ID, porque ele é um identificador, então se eu tenho duas tarefas que têm o mesmo ID, elas são iguais, né? Não tem mais o que verificar. Então, ok. E beleza. A gente também pode gerar aqui o toString, né, só para deixar tudo pronto, mas a gente não vai utilizar o toString, mas vou deixar ele pronto aqui pra gente, tá? Vou deixar apenas o ID e o title. Então, ok, beleza, toString também gerado aqui pra gente, tranquilo? Então, com isso, a gente já tem toda a nossa aplicação aqui na parte de modelo pronta, né? Então, com isso aqui, quando eu executar a aplicação, o que vai acontecer? O Spring Data JPA, ele vai fazer o que a gente chama de Package Scan, que é basicamente fazer um escaneamento do projeto. E aí, quando ele encontrar dentro desse projeto qualquer classe anotada com @entity, ele já vai entender que isso aqui é uma entidade da JPA e já vai, então, criar isso dentro do nosso banco de dados. Porém, como é que eu vou conseguir ver isso, né? Porque a gente está utilizando o banco de dados H2, que é um banco de dados em memória. Como é que eu consigo ver que isso foi de fato criado? Como é que eu consigo ver os dados cadastrados lá dentro? Então, agora a gente precisa, antes de executar a aplicação, criar algumas configurações aqui para a gente conseguir ter acesso a esse banco de dados H2, beleza? Lembra que eu falei que lá em Resources nós temos o arquivo application.properties, onde nós colocamos configurações do nosso projeto, né? Configurações ali que vão fugir do padrão. E a gente vai trabalhar nele agora. Então nós vamos criar aqui algumas configurações. A primeira vai ser o spring.datasource.url. Essa configuração a gente vai colocar uma URL, né, uma string, ali no modelo JDBC, que é a conexão com o nosso banco de dados. Então eu vou colocar aqui, ó, JDBC, dois pontos, o tipo do banco, que é o H2, dois pontos, e aí o tipo que esse banco H2 vai funcionar, tá? Por padrão, ele vai funcionar em memória, que é a configuração main. Mas em memória tem um problema, que é toda vez que a aplicação reiniciar, tudo que tinha do banco é apagado. Então eu vou trabalhar com arquivos, né? O H2 permite a gente trabalhar com arquivos. Então aqui eu vou colocar file. Depois do file, dois pontos, e eu digo onde é que vai estar localizado esse arquivo. Ele vai estar em ponto, barra,
h2-database, tá bom? Então, isso aqui já vai criar um arquivo chamado h2database na raiz do meu projeto, que vai ser o meu banco de dados h2. Além disso, também vou colocar aqui o Spring data source, username. Qual o nome do usuário para acessar esse banco? Eu vou utilizar o valor padrão, tá? Que é SA. Também vou colocar aqui o spring.datasource.password, a senha, vou deixar ela em branco. Até porque a gente está em ambiente de desenvolvimento, o banco de dados é um arquivo, não tem problema nenhum fazer dessa maneira. E também a gente precisa fazer algumas configurações para a própria JPA, como o spring.jpa.hibernate.ddlauto, que vai informar qual a estratégia que o Hibernate, que é a implementação da JPA, vai utilizar para criar as tabelas do banco. E aí nós temos algumas possíveis opções, como o create drop, o none, o update e o validate. A gente vai utilizar o update, que é basicamente o seguinte: ele olha as minhas entidades, verifica se tem alguma diferença em relação ao banco, e se tiver, ele atualiza o banco de acordo com as minhas entidades, tranquilo? Além disso, também vou colocar aqui o spring.jpa.showSQL como true. Toda vez que eu executar alguma operação no banco de dados, a SQL vai ser exibida no terminal, tá? No meu log. E por fim, o spring.h2.console.enabled igual a true. Isso aqui vai habilitar que eu possa acessar um console do H2 para eu conseguir ver esse banco de dados, tranquilo? Então, feito isso, eu posso executar a minha aplicação. Vou aqui no terminal, mvn spring-boot run. Então, vamos esperar aqui todo o processo acontecer, ele compilar o projeto, levantar a aplicação, e veja aqui que é o seguinte: a gente vai ter um log do JTA Platform Initiator, né? E aqui ele está falando, olha, ele está utilizando aqui uma implementação do JTA Platform, que é o Hibernate, né? E ele criou aqui uma tabela chamada todo com os seguintes campos: um ID do tipo BigIt, o created at, que vai ser um timestamp not null, o deadline, que vai ser um date not null, o finished at, que vai ser um date, e o title, que vai ser um varchar sem not null, e definiu também o ID como sendo a nossa primary key, beleza? Então vamos ver aqui isso de fato no console, tá? Vou abrir o meu navegador, então aqui, e vou acessar localhost 2.8080/h2 console, tá? h2-console. Vai ter aqui esse login, então basicamente você vai pegar aqui o JDBC URL, vai copiar exatamente o que você escreveu aqui no Data Source URL, vai colar, define o username, que no caso é o SA, o padrão já que eu defini, o password vazio e connect. E aqui está o nosso banco de dados. Então veja aqui, no meu banco de dados H2 Database, a gente tem uma tabela chamada todo, com os campos ID, created at, deadline, finished at e title, né? Inclusive, ó, se eu clicar aqui em todo, ele já traz uma select asterisco from todo. Se eu der um run, não vai exibir ninguém, porque eu não tenho ninguém cadastrado ainda aqui nesse banco de dados, beleza? E só para ver, na raiz do nosso projeto foi criado aqui o h2database.mv.db, que é o nosso banco de dados, só que em arquivo, tá? Para a gente não ter que gastar muito tempo aqui instalando um sistema gerenciador de banco de dados, como MySQL, PostgreSQL ou Oracle, alguma coisa do tipo, tranquilo? Então é isso, né? Veja que o modelo, de fato, ele não é muito complexo, né? Basicamente, a gente vai ter uma classe ali, uma classe puramente de dados, que vai descrever como essa tabela funciona, e vamos utilizar aqui as anotações da JPA para definir como essa tabela se comportará. Veja que nessa parte aqui do modelo a gente não utilizou nada do Spring, tudo aqui são coisas do próprio Jakarta Persistence, ou seja, da JPA. O Spring, nesse momento, o que ele está sendo responsável? Por configurar o projeto de maneira automática. Se você já trabalhou com a JPA e o Hibernate em projetos que não são o Spring, com o Spring Data JPA, você provavelmente lembra que é necessário criar um arquivo de configuração, se não me falha a memória, chamado persistence.xml, onde a gente tem que dizer aonde é que estão essas classes de entidade, quais são as classes de entidade para serem utilizadas, e todas essas configurações que a gente também fez aqui através do application.property, só que de maneira, do meu ponto de vista, mais complicada de serem feitas, né? Aqui com o Spring não, né? Tudo já tem um padrão, ele já consegue automatizar bastante coisa, só aquilo que eu quero mudar, eu vou aqui e configuro, beleza? Só que, lembra que eu disse que a gente também vai ter dentro dessa camada de modelo, essa parte que é o repositories, tá? A classe todo, ela é a minha entidade, né? O meu modelo puro ali, ele só representa a tabela. Ele não consegue realizar operações no banco. Eu preciso de uma outra camada para realizar essas operações a partir da classe todo.
Então é essa outra camada que vai salvar uma tarefa, buscar as tarefas, excluir uma tarefa, atualizar uma tarefa, enfim, fazer todas as operações dentro do banco. Quando a gente trabalha com a JPA puramente, sem o Spring Data JPA, geralmente a gente chama essa camada de DAO, DAO, Data Access Object, objeto de acesso a dados. E lá a gente utiliza as classes da própria JPA e do Hibernate para realizar essas operações, né? Mas a gente escreve esse código na mão. No Spring Data JPA, como eu disse, ele é um wrapper da JPA, então ele automatiza muita coisa. E ele tem esse padrão chamado de repository, tá? Esse repository, ele vai ser uma classe que vai fazer isso pra gente, só que a vantagem, ele é altamente automatizado. Então, em vez de eu ter que escrever na mão, acessando essas classes da JPA, o Spring Data JPA já provê um monte de coisa pronta. Então, na prática, o que a gente vai ter que fazer? Aqui em repositories, eu vou criar um novo arquivo chamado de to-do repository.java. Esse arquivo, ele não vai ter uma classe, ele vai ter uma interface, né? Interface to-do repository. E essa interface ela vai estender de uma interface do próprio Spring Data JPA, que é a JPA repository, tá? Que vem aqui do org.springframework.data.jpa.repository. Veja aqui que ele está dando um warning, né? Ele está falando o seguinte, olha, JPA repository is a raw type, references to generic type. O que ele está dizendo aqui? O JPA repository, ele tem dois generics, né? Se eu entrar aqui dentro do código, pressionando a tecla Enter e clicando em cima de JPA repository, ele tem dois generic types, que ele chama aqui de T e de ID. Para que ele consiga automatizar a tarefa, eu preciso informar nesse T aqui quem é o meu modelo e nesse ID qual é o tipo do ID desse meu modelo. Então vamos fazer isso, ó. Então depois aqui de JPA repository, coloco o operador de diamante. No primeiro parâmetro eu digo qual é a minha classe de modelo, é a classe ToDo, e depois no segundo parâmetro qual é o tipo do meu ID. O meu tipo de ID é um long. E pronto. Se a gente voltar aqui para o JPA repository, veja que ele já tem um monte de método aqui definido, né? Como por exemplo, save and flush, save all and flush, delete all and batch. Tem várias operações aqui, tem vários métodos de operações do banco de dados, né? Além disso, ele também estende de outras interfaces como a list CRUD repository, a list paginate, paging insert repository, query by example executor, que também definem outros métodos de operações do banco de dados. E por mais que isso seja uma interface, o Spring ele consegue criar a implementação dele de maneira automática. Então, todos esses métodos de criar, buscar, atualizar e deletar já vão estar prontos. A gente não precisa escrever nada, só definir essa interface e acabou, né? A gente não precisa mais se preocupar com isso porque a implementação dela vai ser automatizada pelo Spring Data JPA. E aqui uma recomendação. Lá no blog da TreinWeb tem uma série de artigos só falando sobre Spring Data. Então, um desses artigos, inclusive, tem uma explicação ali bem detalhada sobre toda essa estrutura de interfaces que o Spring Data e o Spring Data JPA disponibilizam e os métodos que eles entregam que a gente pode utilizar, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com esses artigos para você ler posteriormente para avançar um pouco mais aí nos teus estudos, tranquilo? Então, para a camada de modelo, é isso que a gente vai fazer. O que agora a gente tem que aprender é basicamente como é que eu utilizo isso dentro do nosso controller. Então, como é que dentro do controller eu consigo pegar essa implementação automatizada do Spring para a nossa interface de repositório e como é que eu pego, então, esse repositório, como é que eu utilizo esse repositório para pegar os dados do banco e enviar para o meu template. Isso a gente vai ver nos próximos vídeos. O que vimos nesse vídeo é só o começo. Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a TreinWeb é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores, possuímos mais de 15 anos de experiência no mercado e já formamos mais de 200 mil alunos. Na nossa plataforma você encontra formações sobre as principais linguagens e tecnologias e falamos de uma maneira muito mais completa sobre todos os assuntos que você acabou de ver nesse vídeo. Então clique no link da descrição e faça já a sua matrícula. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com todo mundo que você conhece que queira aprender sobre programação. Caso tenha ficado alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, coloque nos comentários que iremos responder a todos. Bem, vou ficando por aqui e até a próxima.